Alô, saudações, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso tutorial de Excel. Eu sou José Cunica e sou o vosso formador. Bom, para a aula de hoje vamos falar sobre a função len. Antes de mais nada, vamos tentar perceber que tipo de resultados esta função pode nos retornar, ok? E ao mesmo tempo vamos tentar resolver um problema, ok? Nessa nossa tabela aqui, como nós estamos a ver, onde nós temos aqui alguns dados que nós vamos tentar resolver usando a função len. Primeiro, referenciar que a função len retorna um número inteiro, ok? De caracteres em uma cadeia de strings, ok? Onde, por exemplo, nós temos esta célula. Se nós quisermos fazer a contagem dos caracteres que nós temos nesta célula, iremos usar a função len, ok? E como que nós podemos fazer isso? É simples. Vamos inicializar aqui, igual, vamos chamar a função len, ok? E vamos clicar aqui na nossa célula que desejamos fazer a contagem. Fechamos os parênteses e damos o Enter. Então, nós aqui já temos a indicação que nesta célula temos 12 caracteres, ok? Então, se eu quiser partilhar esta mesma fórmula para as demais células, vou clicar aqui duas vezes e vamos ter mais ou menos este tipo de resultado, ok? Então, qual é o problema principal que nós desejamos resolver aqui? Nós temos aqui nestes contactos alguns números que têm o prefixo 258, que é o nosso prefixo cá em Moçambique. Nós temos o prefixo 258. E nós podemos ver que não são em todas as células que contém o prefixo. Então, como é que nós podemos usar a combinação da função len com uma outra função if, nesse caso, para podermos manipular esses dados? Onde, nas células que nós não temos, por exemplo, o prefixo 258, nós queremos introduzir de uma forma automática o mesmo prefixo. Como é que nós podemos fazer, por exemplo, esta resolução? É simples. Como nós já vimos nas nossas últimas aulas, falamos um pouco sobre a função if, ok? A função if é um condicional que nós podemos usar para nos retornar um resultado mediante o tipo de instrução que nós lá colocamos. Por exemplo, temos aqui a contagem que é igual a 12, ok? Juntamente com o número total, ao juntar o número total com o prefixo, vamos ter aqui, por exemplo, 12 caracteres, que são os caracteres totais do número. Por exemplo, nós podemos dizer o seguinte: se a nossa contagem for, por exemplo, igual a 12, deve nos retornar um resultado. Caso contrário, a mesma função pode nos retornar um resultado diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero, a partir da função if, fazer a contagem, ok, dos números que nós temos, e depois, se a nossa contagem descobrir que, ok, tem mais de 12 caracteres ou tem 12 caracteres, nos retorne um valor igual. Caso contrário, ele deve nos retornar o valor já com o prefixo adicionado. Não sei se fiz perceber. Podemos tentar fazer isso de uma forma mais prática. O que é que eu vou fazer? Eu vou inicializar aqui a minha função if. Vou dizer if. Nesse caso significa se. Depois chamo aqui a minha função len, ok? Se a minha célula do contacto, por exemplo, for igual a 12, vírgula, o que tem que acontecer? Ele deve me manter o mesmo número ou o mesmo valor que nós temos aqui na nossa célula. Caso contrário, o que tem que acontecer? Ele deve me acrescentar um prefixo 258, ok? Antes do meu número. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que concatenar o 258 mais a célula, nesse caso, ok? Então, nós aqui temos um exemplo que nós estamos a tentar fazer a combinação da função if e a função len, onde nós deixamos assim como fim. If len igual a 12, ele deve nos manter o mesmo valor que nós temos na nossa célula. Caso contrário, ele vai ter que nos fazer um acréscimo, ok, do prefixo 258 no número que nós temos cá. Vou dar um Enter. Aqui não houve nenhuma mudança. Por quê? Como nós já havíamos feito uma contagem, descobrimos que aqui o total dos números que nós temos na nossa célula são 12. Eu vou baixar a minha fórmula até aqui mais ou menos. Então nós aqui já podemos ver
que aqui nós tínhamos 9 caracteres, ou melhor, nós tínhamos 9 números, mas nós fizemos a adição do prefixo 258 e já nos retornou um resultado total, que é este, que já temos o número, ok? Mais o prefixo. Nesse caso, colocamos o prefixo antes de inicialização do número. Então, tendo essa informação, eu vou partilhar esta fórmula para as outras células. Então, vamos ter mais ou menos esse tipo de resultado. O que eu vou fazer simplesmente, vou ajustar mediante aquilo que eu quero. Depois disso, e vamos ter mais ou menos este resultado, ok? Então, na aula de hoje vamos terminar por aqui. Se gostaram da aula, coloca um like, siga o nosso canal Mecânica de Tecnologia. Caso tenham alguma dúvida, é só deixar no comentário. Até a próxima aula. Obrigado.